Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje gostaria de falar sobre uma palavrinha que se encontra em Lucas 24:13. Mas eu quero dizer que o tema da palavra se chama Por que as pessoas saem das igrejas? A cada ano, milhares de brasileiros se convertem à igreja evangélica. Mas também a cada ano, milhares abandonam as igrejas. Assim nós chamamos estes irmãos que saíram de desviados. Mas quais os fatores que levam esses irmãos a saírem? O que faz o homem desistir de tais ideias? Será que foi a sua fé que começou e logo acabou? Assim como Pedro, que começou a andar nas águas e logo afundou? Ou algo diferente? Talvez as coisas que não coincidem com seus pensamentos, pois o coração do homem é duvidoso. Alguns dos motivos de suas saídas até têm valor relevante, outros saem por meras desculpas. Mas devemos frisar que, assim como Paulo, nada nos separa do amor de Cristo. Vamos ler o texto Lucas 24:13 para que nós possamos entender um pouquinho sobre a palavra. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhe disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, já hoje é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilhavam, as quais de madrugadas foram ao sepulcro, e não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém não ouviram. Aleluias, até aqui, irmãos. Eu quero dizer que aos que abandonam suas igrejas, ou aqueles que querem fazê-lo, eu tenho hoje 7 palavras que Jesus diz a esses 2 discípulos a caminho de Emaús. Vocês são loucos e duros de coração. Por que Jesus foi tão severo com eles? Talvez porque seus motivos eram muito fracos e tinham seus corações endurecidos. As palavras de Cleófas e Timóteo nos trazem toda a verdade que havia em seus corações. Vamos ver esses motivos. O primeiro motivo é dar ouvidos à conversa fiada. Está no versículo 13 e 14. Quando uma pessoa se converte, é porque alguém falou de Jesus para ele. Outros orou, outros mostrou alguma leitura, ou ouviu muitas pregações que lhe falaram em seu coração. No entanto, irmãos, esta mesma pessoa chega a se afastar geralmente pelas mãos da mesma pessoa que lhe pregou, ou alguém que lhe conversa muito, tipo um amigo, entre aspas, mas ao invés de encorajá-lo, leva-o a desviar-se. Reparemos nos textos bíblicos, 2 deles estavam a caminho de Emaús, 60 estádios, e iam conversando. Note que estavam batendo papo. E o que havia nesta aldeia em especial? Nada. Era uma aldeia tão pequena que nós sabemos que existiu por causa da palavra. Mas mesmo que fosse uma cidade grande, o que teria lá de melhor que Jesus? Mas a verdade é que enquanto o povo aguardava a ressurreição de Jesus, esses 2 estavam voltando para suas vidas de antigamente. Estavam voltando para o Egito. Tudo por causa de conversa fiada. A palavra não fala qual dos 2 que se desviou, mas Jesus foi severo com os 2. Irmãos, ter amigos na igreja é muito bom, é saudável, é recomendado. Jesus quer que os irmãos se unam entre si,
Mas temos que tomar cuidado com alguns Cleófas e Timóteos de dentro da igreja, pois esses querem que você saia junto com eles. O segundo motivo que eu vejo é uma cegueira espiritual. Está no versículo 15 e 16. Enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou deles e ia com eles. Mas seus olhos estavam que cegos, fechados, impedidos de reconhecer Jesus. E hoje não é diferente. A igreja está cheia de pessoas cegas, impedidas de ver o próprio Jesus. Eles estavam tão penetrados no que falavam que se esqueceram que o próprio homem da ressurreição estava ali. As pessoas que se afastam da igreja se encontram em condições iguais. Elas se tornam incapazes de reconhecer o próprio Mestre, mesmo que ele esteja ainda ao seu lado. O terceiro motivo que eu vejo se chama tristeza, está no versículo 17. Jesus lhe pergunta: por que estáis tristes? E logo que foi pela morte de Jesus, mas também pela injustiça que Jesus sofreu ao lado de Barrabás, pela ingratidão do povo e pelos problemas dos apóstolos, como Pedro, que era tão valente, se acovardou diante de Jesus, Judas, que o traiu, e outros que fugiram. Somente as mulheres, irmãos, ficaram até o final de sua morte. Elas foram valentes, não o negaram até o final da cruz. Estavam todos tristes. A palavra nos diz que a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Crente triste é crente fraco. E quando estamos fracos, a tendência é nos isolarmos, fugir, virar a mesa, abandonar até a carreira de nossa fé. Cuidemos, irmãos, não devemos nos deixar abater por tristezas. Não olhamos para as autoridades, ingratidão do povo, igreja sem compromisso com Deus. Irmãos que são fracos e frágeis, pois fomos feitos de carne. Temos que procurar, irmãos, ser mais valentes, ousados, temer ao Senhor, inspiradores, adoradores e orar com olhos de águia, pois Jesus está voltando. A verdade é que toda igreja tem problemas, que nenhuma é perfeita, nem no tempo de Jesus. Então temos que ter a obrigação de nos esforçarmos mais e procurar ter a comunhão com todos. Por outro lado, no entanto, nenhum crente tem o direito de ficar triste por causa dos problemas de sua igreja, a ponto de abandoná-la. Deve sim orar, jejuar e promover a santidade do corpo com paciência e amor. O quarto motivo que eu vejo está no versículo 19, que chama saudosismo. Saudosismo é se apegar ao passado, fidelidade a ideias, usos e costumes ultrapassados. Jesus falou muitas vezes que iria voltar ao Pai e que seus discípulos iriam fazer obras maiores do que ele fez. Mas mesmo assim, esses dois abandonaram a igreja, pois aqueles que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, havia morrido. Jesus já estava morto. Suas obras pertenciam ao passado, é o que eles pensavam. O dicionário define o saudosismo como culto ao passado. No tempo daquele outro pastor, sim, a gente viu o poder de Deus. Antigamente a igreja orava mais, buscava mais. No tempo que Jesus andava com os apóstolos, havia milagres, havia poder. E agora? E assim vão caminhando e distanciando, sem entender que o poder de Deus estava ali mesmo se manifestando, irmãos, do lado deles. Irmão, você acha que sua igreja anda sem poder? Cuidado! Pode ser que você esteja virando as costas para as maravilhas de Deus. Mas se for verdade que sua igreja anda assim, meio sem poder, não abandone nesta hora difícil. Seja você aquele que vai iniciar um incentivo espiritual. Estude a palavra, busque oração, jejum, volte a fazer as boas obras, porque o preço que você tem que pagar é o preço que Jesus vai te recompensar. Não se desculpa, pois pode ser que quem está frio seja você mesmo. O quinto motivo que eu vejo é a perda da esperança, está no versículo 20 e 21. Naquela época os mortos eram colocados em cavernas e não enterrados como fazemos hoje. A morte era oficialmente confirmada depois de 3 dias de sepultamento. Tudo isto para evitar que alguém fosse enterrado vivo, pois não tinha como diagnosticar casos de morte aparente. Mas depois de 3 dias a morte era considerada certa e acabava com a esperança das famílias. Cleófas e Timóteo haviam depositado todas as esperanças em Jesus, mas ele morreu e após 3 dias suas esperanças se foram.
Muitas pessoas abandonam sua igreja, irmãos, por perderem a esperança. Toda igreja passa por crises. É nesta hora, ao invés de levantar a moral dos membros, muitos se apresentam como profetas de coisas ruins, sempre anunciando que há uma nuvem escura sobre a igreja, que Deus está pesando a mão, que há pecado na igreja. Desconhecem a história da igreja cristã, que já passou por várias crises e superou cada uma delas, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Esquecem que em Cristo somos mais que vencedores. As coisas andam feias nas igrejas, vamos arregaçar as mangas e ajudar aqueles que ainda estão lutando para reclamar. Pare de reclamar. Mesmo que a sua igreja tenha morrido, Deus pode ressuscitar ela, irmãos. Pois no dicionário de Deus não consta a palavra impossível. A esperança é a última que morre, e a nossa ressuscitou no terceiro dia. Cuide-se para não perder a esperança. Olhe sua igreja com olhos espirituais. Procure ver o que ela está precisando. O sexto motivo que eu vejo se chama decepção. Está no versículo 21. Quantas vezes Jesus afirmou que seu reino não é deste mundo? Ele deixou claro que não veio para formar um exército, para ser governador ou rei de uma nação, ou para criar uma dinastia. Apesar de tudo isso, os apóstolos pensavam que Jesus iria ser coroado e enfrentar os romanos e libertar Israel. Havia, claro, um interesse pessoal em cada um deles para acreditar nisto, como amigos íntimos do Mestre. Certamente Jesus iria escolher eles como generais, ministros, secretários. Vamos imaginar esses grupos de pescadores analfabetos sendo nomeados para os altos escalões, o governo de Jesus. Mas eles estavam confusos. Jesus nunca lhes deu nenhuma esperança nesse sentido. Ora, a Bíblia nos diz que quem crê em Jesus jamais será confundido. Então, o que aconteceu com os apóstolos? Eles deixaram de acreditar em Jesus e passaram a acreditar neles mesmos. Muitas pessoas abandonam suas igrejas quando se decepcionam com alguma coisa, quando deixam de ouvir a voz de Deus para ouvir em seus corações, quando afirmam que Deus prometeu algo e não está se cumprindo. A Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e o homem, que é Jesus. Mas muitos buscam as respostas e promessas em homens e acabam se frustrando. Passaram a dar ouvidos em profetas e profetisas de plantão. Passam a dar valor mais em sonhos, visões e sinais que a presença de Deus e seus ensinos. Outros organizam suas vidas em função de suas igrejas e de seus líderes de tal forma que abandonam a sua família, os amigos, os estudos, o autodesenvolvimento, o lazer. Então, num belo dia, suas igrejas e seus líderes traem sua confiança e a decepção vem a cavalo. Não dá mais para segurar a barra, o jeito é enfrentar a realidade e acabam abandonando tudo, decepcionados. A culpa é sua, você acreditou em suas próprias ambições, organizou sua vida em função de homens e igrejas. Jesus nunca decepcionou alguém. É hora de reconhecer seus erros e não voltar para trás. O sétimo motivo que eu vejo é a falta de fé, que se chama descrença. Está no versículo 22 e 25. Aqui vemos um tom de desprezo, quando ao fato das mulheres ser como testemunho. Algumas mulheres não eram algumas mulheres, mas sim mulheres que conheciam a Jesus e Jesus a elas. Elas tinham nome e sobrenome, mulheres que apoiaram Jesus em seu ministério a todo tempo, não só financeiramente, mas principalmente com seus serviços prestados ao Mestre. Nada disso tinha qualquer valor para Cleófas e Timóteo. Imediatamente eles desqualificam o testemunho delas. Como não ouviram praticamente, se deixaram pela descrença. Resolveram acreditar no que não tinham visto. Não só eles, como muitos outros, totalmente descrentes. Se tivessem acreditado naquelas mulheres, certamente teriam esperado. Descrevem da própria ressurreição de Jesus, apesar de ter ouvido a sua pregação. Não creram no poder de Deus. Motivo para que algumas pessoas abandonam suas igrejas, por perder a esperança no crer no real de Deus. A Bíblia nos ensina a agir com prudência e discernimento. Vamos ser crente de verdade, sábio, prudente. O crente vive pela fé e não por preconceitos. Aleluias!